Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Luiz Olivieri passando para falar um pouquinho sobre a decisão importante prolatada ontem pelo Superior Tribunal de Justiça, falando sobre o rol taxativo versus rol exemplificativo da ANS, sobre os procedimentos de cobertura obrigatórios aí dos planos de saúde. Ontem foi analisada a questão da vigência ou não do artigo 10º da Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, que trata sobre a competência da Agência Nacional de Saúde, da atribuição, melhor dizendo, da Agência Nacional de Saúde, fazer o rol dos procedimentos que os planos de saúde devem minimamente cobrir. Existia uma polêmica muito grande se esse rol era taxativo, ou seja, os planos de saúde só estariam obrigados a cobrir os procedimentos que estavam apenas descritos ali, nada fora disso teria cobertura, ou se ele era exemplificativo, que seria no caso que os procedimentos que estavam previstos nesse rol, nessa lista da Agência Nacional de Saúde, era apenas um indicativo mínimo das coberturas que teriam lugar e que outros ligados a esses assuntos teriam cobertura também. Prevaleceu a tese aí no Superior Tribunal de Justiça, infelizmente para a sociedade, no sentido de que sim, o rol lá da Agência Nacional de Saúde, que prevê as coberturas dos procedimentos dos planos de saúde, é sim taxativo, ou seja, os planos de saúde, em tese, não têm obrigação de cobrir, de custear nenhum tratamento diferente daqueles que estão previstos ali nesse rol da Agência Nacional de Saúde. Então ficam aí algumas reflexões, né? Primeiro, acabou? É o fim? Ainda não dá para saber. Mas isso reflete quem disse, né, que o órgão jurisdicional, né, ainda mais nas instâncias extraordinárias, não são órgãos políticos, né? Eles refletem sim o pensamento da sociedade do modo geral. Nós estamos vivendo cada vez mais aí uma sociedade liberalista aqui no Brasil, né? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, é o que temos hoje. E isso reflete, evidentemente, no Tribunal da Cidadania lá, né, no Superior Tribunal de Justiça, com um posicionamento desse super restritivo. E veja que não foi uma decisão apertada, né? Foi passado com folga aí, né? Essa votação. Ou seja, a maioria maciça dos ministros lá do STJ foram no sentido de que o rol é taxativo. Então vamos lá. Primeiro ponto, né? O direito da saúde, o direito à saúde, o acesso à saúde, ele está previsto na Constituição Federal. É um direito absoluto? Não, segundo o STJ, não. Mas ele é indisponível. E isso traz uma reflexão inicial muito importante, antes de eu começar a listar aqui algumas coisas desse julgado tão importante. Se o direito à saúde é indisponível, o Estado é obrigado, ele tem o subterfúgio de não cobrir a saúde? Então, iniciamos com esse questionamento. Eu vou ler aqui para vocês o trecho que ficou como uma tese fundamentada aí do STJ como forma de validar. Os ministros do STJ decidiram da seguinte maneira: o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, em regra, é taxativo, como eu havia falado. A operadora do plano ou de seguro-saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante no rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz e efetivo e seguro já incorporado ao rol. Primeiro parênteses. Só não tem obrigatoriedade do plano de saúde cobrir o tratamento se existe um tratamento similar no rol da ANS, que tenha a eficácia suficiente para curar o paciente. Então, primeira lacuna. Se o tratamento que determinada pessoa precisa não está no rol e não tem nenhum tratamento similar e eficaz, o plano de saúde tem que cobrir. Ponto 1. Ponto 2. É possível contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para cobertura de procedimento extra-rol. Ou seja, a liberalidade máxima aqui. O STJ disse que o plano de saúde, se quiser agora, ele pode oferecer duas modalidades de plano. Olha que legal. Você quer cobertura mínima, que é só do rol da ANS, por X dinheiros, ou você quer ter todo tipo de cobertura por X ao cubo, XXX?
Olha que legal. Agora o plano as pessoas, os segurados foram buscar lá e voltaram tosados, que agora abriu aí a possibilidade, tiraram um coelhão da cartola para passar a prever a possibilidade do plano de saúde ainda aumentar o preço do plano, caso você queira alguma cobertura que não esteja ali no rol da Agência Nacional de Saúde, de acordo com o artigo 10 da Lei 9656 de 98. Olha que coelhão que sacaram da cartola. Ponto 3, melhor dizendo. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da Agência Nacional de Saúde, se o cara estiver vivo, ainda depois de tudo isso, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que, ou seja, esgotou os procedimentos do rol da Agência Nacional de Saúde. O cara tá vivo, não morreu ainda, né? E o médico tem condições de atestar que existe outra cobertura, ele vai fazer o quê? Não tenha sido... Vou ler de novo, olha. Não havendo substituto, para não ficar desconexo, não havendo substituto terapêutico esgotados todos os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol de saúde suplementar, por exemplo, uma droga controvertida do uso da cocaína para fazer determinado tratamento. Isso aí não está permitido. 2. Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, ou seja, o médico ele vai ter que atestar isso aí, olha, não é um procedimento proibido na hora de você fazer o pedido para o plano de saúde, o médico tem que se atentar para isso. Não é um procedimento proibido. B, tem recomendações fortíssimas da medicina internacional baseadas naqueles estudos, indicando que o tratamento é adequado. C, haja recomendações de órgãos técnicos de renomes nacionais, como o Comitec, o Natjus, e estrangeiros também, como eu falei, o médico que faz o pedido desse procedimento que não está no rol, ele tem que detalhar o estudo, ele tem que fazer um pedido melhor detalhado, não é assim, só solicito ecoterapia porque a pessoa tem esse problema, não, tem que falar, olha, o procedimento é adequado por conta daquele motivos, o tratamento previsto na Agência Nacional, na lista da ANS, não é eficaz, embora haja um tratamento padronizado A, B ou C, tá? Isso tem estudos internacionais que demonstram que o paciente tem uma evolução exponencial com esse tratamento, cujo aquele efeito do básico lá não tem esse efeito, e por último, seja realizado, quando possível, diálogo do magistrado com os entes clínicos. Ele já está deixando uma outra porta aberta aqui para judicialização em massa dos pedidos que, porventura, ou melhor, provavelmente serão negados pelos planos de saúde. Já está a judicialização da saúde continua. Então, ao invés de solucionar o problema, no meu entendimento, com esse verbete, com esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, haverá um volume muito maior de processos judiciais se questionando aí esses parâmetros do rol da Agência Nacional de Saúde, tá? Porque ele mesmo diz no verbete que o magistrado ele pode dar liminar, pode autorizar o tratamento suplementar, desde que respeitado esses quesitos, vamos lá mais uma vez, tá? Não tenha sido indeferido expressamente pela INSS a incorporação desse tratamento, ou seja, o procedimento tem que ser lícito, não pode ser um procedimento ilícito. B, tem que haver a comprovação da eficácia desse tratamento baseado em evidências. C, tem que haver recomendação técnica nacional ou estrangeira desse tratamento. E D, tem que ter o magistrado, antes de deferir liminar, ele tem que passar por... A questão tem que ser avaliada por um órgão clínico que ele tem. Provavelmente os peritos da vara lá, que entregam o currículo para ser peritos, porque a justiça, infelizmente, não tem concurso para médico. Então, esse rol está na gaveta do juiz. Ele vai lá, oi médicos da minha gaveta, tudo bem? Vejam para mim aqui se esses procedimentos atendem todos esses requisitos. O juiz ele tem a possibilidade sim de dar liminar. Luiz, e se isso não acontecer? E se porventura o pior cenário se instalar? O que vai acontecer com essas pessoas que não têm cobertura? É uma baita de uma facada na sociedade, sabe? É o liberalismo bruto, né? Comparado ao sistema americano ou ao sistema europeu, que vivem contextos sociais muito diferentes dos nossos, né? Aplicado aqui à miséria brasileira. Paga-se uma fortuna de plano de saúde e tem um atendimento péssimo, para dizer pouco, né? E ainda vem uma decisão dessa. Mas,
felizmente todos são pessoas, né? E a diversidade chega para todo mundo, né? Quem sabe um dia a gente não paga a língua, né? E aí existe sim fechando esse raciocínio do fígado, agora vamos voltar para o cérebro aqui, tá? Falando para você que não é do meio jurídico. A saúde, ela é uma cláusula pétrea. Ela tá lá, uma cláusula pétrea do rol estendido lá no direito do núcleo duro da Constituição Federal lá, que fala que a saúde é um direito individual e fundamental. Se a saúde é um direito individual e fundamental, o Estado tem a obrigação de fornecer a saúde para todos. E aí se faz uma reflexão muito grande. Se, porventura, a rede privada paga pela pessoa, não dá cobertura para todo esse tipo de tratamento, quem tem que dar o tratamento é o Estado. É a sociedade que deve custear esse tratamento. Então, o que eu antevejo, vai haver um deslocamento de competência. O litígio muito provavelmente vai sair do Instituto das Câmaras de Direito Privado, dos Tribunais de Justiça, e passarão a ser distribuídos nas varas da Fazenda Pública. O processo vai ser contra o Estado. Porque aí você vai lá basicamente falando assim: oi, Estado, tudo bem? Sou detentor do plano de saúde, mas tenho minha carteirinha do SUS porque eu também sou gente, também sou brasileiro e pago meus impostos. Quem custeia isso aí, o sistema de saúde, é o meu imposto. Fui lá no meu plano de saúde, meu filho tem, ou eu tenho, ou minha avó tem, ou minha mãe tem um tratamento que não está coberto pela Agência Nacional de Saúde. Tentei uma liminar na justiça, a justiça não deu. Então tô vindo aqui no hospital público X pedir esse remédio que é imprescindível para a vida da minha filha. Se o Estado não fornecer esse remédio, quem vai custear? A sociedade. Ação na vara da Fazenda Pública, uma medida judicial, provavelmente vai acalentar essa família vítima aí do liberalismo entendido e encampado pela tese que prevalecente aí do Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, é uma decisão muito ruim, mas ela deixa várias brechas que podem ser exploradas sim pelo trabalhador, não é uma pá de cal em cima dos direitos fundamentais aí, e o Estado, a sociedade tem a possibilidade, tem o dever, melhor dizendo, de custear todo e qualquer tipo de tratamento. Então, tirou-se o foco. Olha como foi esperta, assim, o plano de saúde, o interesse privado prevalece sobre os interesses sociais. Não existe inocência, não é um convento de freiras, né? Eles tiraram toda a polêmica do instituto privado, o lucro tem que prevalecer a qualquer custo aqui, e transferiram a responsabilidade, grosso modo, para o ente público, que, via de regra, ele vai custear todas essas adversidades. Tudo que o ente privado, que o cara paga o plano de saúde, não vai ter cobertura, quem vai pagar é a sociedade, que tá bem pra caramba das pernas aqui nesse mundo atual. Então esse é o recado de hoje, tá? Na dúvida, procure sempre seu advogado de confiança para analisar o seu caso concreto. Ah, Luiz, como que fica o meu caso agora, que eu já tenho o processo andando de uma liminar que me foi concedida? É uma pergunta muito importante que cala fundo até a resposta. Como a polêmica não envolve direito material, muitos podem pensar, não envolve direito processual, melhor dizendo, muitos podem pensar que tem direito adquirido já, né? Se meu plano já havia atendido a minha demanda anteriormente, eles têm a obrigação de manter, mas não. Há vozes no sentido contrário de que não, porque se é um verbete da justiça sobre um dispositivo de lei que já vinha sendo questionado desde 1998, da Lei 9656 de 98, muito possivelmente pessoas terão o seu tratamento interrompido. E aí é o momento em que o direito à vida deve prevalecer sobre o interesse privado e que essas pessoas que possivelmente tenham o direito violado têm que buscar a justiça para sim ter essa tutela atendida, tá? Então é um caso muito sério, há chances dos planos de saúde cortarem todos os tratamentos em curso agora e a sociedade precisa se mobilizar aí como forma já de antever desse problema, adotar os mecanismos aí provavelmente junto à justiça com seus respectivos advogados como forma de ter assegurado o direito à vida, tá? Então esse era o recado, fiquem bem e vamos avante.